Meu nome é Robélia Flimiano e na nossa segunda aula para engenheiros e arquitetos que vão fazer concurso da banca IPFC, vamos falar sobre impactos ambientais de obras de infraestrutura. Quais são os impactos, né? E o que é impacto? É uma modificação no ambiente que pode ser positiva ou negativa, e é resultante direto ou indireto dessa obra ou dessa infraestrutura, né? E essa modificação pode ser física, biológica ou socioeconômica. Então, uma das coisas importantes para gravar é: impacto é diferente de ser apenas dano, ok? Existem, por exemplo, os impactos que são positivos, existem impactos que nem sempre resultam em dano, né? Então é preciso ir é, aprendendo esses conceitos de impacto ambiental. E quais são as tipologias do impacto? Elas podem ser, quanto à natureza, positivos ou negativos, quanto à duração, temporário ou permanente, quanto à abrangência, pode ser local ou regional, e quanto à reversibilidade, pode ser reversível ou irreversível. Então, guarda essa tipologia dos impactos, se é positivo ou negativo, temporário ou permanente, local ou regional, se é reversível ou irreversível. E quais são os principais impactos que uma obra pública pode causar? Então, um primeiro é um impacto no solo, pode ocorrer erosão, compactação, contaminação. Então, com certeza, uma obra pública impacta o solo. Positiva ou negativa, temporária ou permanente, né? De forma reversível ou irreversível, mas impacta o solo. Impacto também na questão da água, né? Toda obra pública precisa de água para ser construída, para ser gerida, para ser mantida. Então, e aonde vai estar essa fonte de água, né? Haverá assoreamento, a questão da drenagem, né? Se essa obra ela foi colocada num solo descoberto, como se fará a drenagem dessa água de chuva, né? Essa água depois vai escoar para algum manancial ou vai ser infiltrada em solo. Então, toda obra pública causa impacto na parte de águas ou recursos hídricos. Pode e provavelmente causa impacto no ar, né? Como a questão de poeira, de fuligem, de gases, pode ocorrer de gases. De poeira, quase que com certeza, né? Então, impacto no ar, a questão também do barulho, do ruído, né? Impactos na fauna e na flora, né? Quando é preciso, às vezes, haver supressão da vegetação para construir aquele empreendimento, aquele imóvel. Então, pode haver esse impacto na fauna local, naquele habitat natural daquelas espécies que ali estão. E o impacto socioambiental, né? Pode gerar mobilidade de pessoas, atividades locais, elas são impactadas, né, por aquela obra, seja para forma positiva ou negativa, mas um impacto socioeconômico também existe quando se faz ou existe ali naquele ambiente uma obra pública. E como a gente faz essa avaliação dos impactos ambientais? Primeiro é identificar esses impactos, né? E alguns impactos precisam ser previstos. Então, se a obra ainda vai começar,
é preciso antes identificar e prever. Por exemplo, haverá uma reforma na escola estadual X. Então, é preciso identificar quais impactos que essa reforma vai causar no ar, no solo, na água, no socioeconômico, né? Como nós vamos prever esses impactos e daí depois ver a magnitude e a importância desses impactos. Vão ser temporários ou vão ser permanentes? Quanto tempo vai durar a obra, né? E esses impactos, após a obra ser concluída, eles permanecem? E evitar o impacto, mitigar o impacto ou compensar o impacto. Isso também é preciso saber. Por exemplo, se o impacto pode ser evitado, ele deve ser evitado. Se o impacto pode ser mitigado, ou seja, diminuir a potência daquele impacto, o poder daquele impacto, minimizar o poder daquele impacto, é melhor ele ser mitigado. Caso não, muitas vezes o impacto ele tem que ser compensado. Por exemplo, se houve supressão de vegetação para se construir um prédio público, obviamente que você depois não vai poder plantar no mesmo local que vai ser a estrutura. Então, você compensa plantando em uma área degradada, por exemplo, na redondeza, né, ou um parque público. Então, isso é uma compensação. E nem toda obra exige estudo de impacto ambiental, que é o EIA. Não é toda obra que exige o estudo de impacto ambiental, certo? Então, mas toda obra exige uma avaliação desses impactos ambientais e essa questão de evitar, de mitigar e compensar. Os estudos e as questões particulares daquela obra, elas vão vir escritas no âmbito do licenciamento. E quais são as medidas de controle ambiental? Sempre ações preventivas, né? Prevenção é sempre bem-vinda e sempre melhor. Então, primeiro é ações preventivas. Se eu sei que haverá um impacto no solo, como é que eu vou prever de forma que esse solo não fique, por exemplo, contaminado, né? Então, a questão da drenagem provisória, né? Como é que eu vou fazer o escoamento da água dessa obra até que todo o sistema esteja completo? A questão do controle da erosão, como impedir o carreamento do solo, né? À medida que a obra avança e a chuva cai. Então, esse controle de erosão. Proteção de áreas sensíveis, né? Então, é identificar se aquele lugar está perto de uma área sensível, como nós vamos proteger essa área, né? Principalmente em comunidades tradicionais, por exemplo, como proteger de forma que essa área não seja impactada pela obra e um planejamento correto do canteiro, né? Todo um planejamento de forma que as ações sejam preventivas e o impacto no meio ambiente seja o mínimo possível. E a questão da mitigação? Então, mitigar é reduzir a intensidade do impacto, né? É propor revegetação, o controle dos ruídos, né? A questão dos resíduos que são gerados. Vamos mitigar todo o impacto. A compensação é uma contrapartida ambiental quando esse impacto ele não pode ser mitigado nem minimizado e nem assim esse impacto ele não pode ser exatamente na área e no local em que ocorreu a obra. Então aí é uma contrapartida ambiental, né? Uma compensação que você faz, o técnico propõe, a empresa propõe, né, que seja feita uma compensação em uma outra área, como, por exemplo, a recuperação de uma área degradada. Então, esse aqui é um erro muito comum na prova da IBFC. Mitigar
é reduzir. Compensar é você fazer algo em outra área, já que não foi possível mitigar na área da obra. E o monitoramento ambiental é um acompanhamento contínuo de toda a obra, inclusive da obra pública. Então, toda licença tem prazo, tem condicionantes, precisam de ser pedidas as renovações, né? Precisa ser vistos os critérios. Então, é um acompanhamento contínuo. A questão da qualidade da água, né? É algo também que se precisa verificar continuamente. A questão da drenagem e erosão, resíduos e efluentes, né? E sempre permitindo esses ajustes na obra, durante a execução e após a obra pronta. Por isso também que existem diferentes tipos de licença, né? Às vezes pode ser uma autorização ambiental simples, ou pode ser uma licença prévia, depois uma licença de instalação, depois uma licença de operação. E todos eles trazem ali critérios que devem ser acompanhados continuamente, de forma a mitigar os impactos. E a questão da responsabilidade técnica, já dita lá na outra aula, na primeira aula, e também aqui reforçando sobre o dever do profissional técnico de planejar e de fiscalizar e fazer essa gestão da obra, né, integral, porque há uma responsabilidade administrativa e civil sobre o profissional. O profissional está cuidando de um bem público, de uma obra pública. Então, é preciso que ele siga todos os critérios, né, como responsável técnico por aquela obra. Então, aqui está uma síntese do concurso relacionados a impactos ambientais. A primeira delas, toda obra gera impacto, ok? Impacto também pode ser positivo, como eu disse, mas toda obra gera impacto. E a classificação desse impacto é tema recorrente também. Esse impacto é temporário? Esse impacto é permanente? Esse impacto é reversível? Esse impacto é irreversível? Então, essa classificação do tipo de impacto que aquela obra vai causar. O controle ambiental é a mesma coisa que prevenção, né? Vamos fazer o controle, vamos fazer a prevenção da obra de forma que o impacto não ocorra, porque tem certos tipos de impacto que ele pode não ocorrer, por exemplo, e não deve ocorrer. Por exemplo, a contaminação da água, contaminação de um rio ou a contaminação do aquífero, tá certo? Como é que ele não ocorre? Eu preciso instalar uma estação de tratamento de efluente, né, na minha obra, de forma que todo efluente gerado seja tratado para depois ser descartado. Isso é prevenção e essa é uma medida de controle. E a questão da mitigação é quando eu faço a redução ou minimizo o impacto. Então, por exemplo, instalei uma estação de tratamento de esgoto na obra para reduzir a carga orgânica ou a carga poluidora daquele efluente, mas ainda assim preciso lançar um pouco fora dos padrões em termos de DBO e coliformes, mas com a estação eu reduzi. Então eu preciso ver se haverá carga diluidora no manancial, de forma que eu possa lançar no rio sem contaminar o rio e de forma que eu possa ou então lançar no solo sem contaminar o solo. Mas uma medida de mitigação foi tomada. E a compensação é a questão da contrapartida, né? Se usa muito em questões de supressão de vegetação, por exemplo, quando é suprimida vegetação nativa e que para fazer aquela obra e que você vai então
recuperar, fazer o plantio ou reflorestamento em uma outra área, né, que esteja também degradada, que você vai recuperar como contrapartida. Então isso é uma compensação. Obrigada da sua atenção. Continuamos aí com esse curso para engenheiros e arquitetos que vão fazer concurso da banca IBFT e pode ser de qualquer secretaria, ok? Obrigada da atenção.